Boa noite, irmão. Deus te abençoe. Espero que você esteja bem, tudo em paz na sua casa. Eu quero compartilhar um texto. Nós que essa semana estamos olhando para alguns acontecimentos da vida de Jesus, na semana que antecede a Páscoa, quando Jesus foi morto, crucificado e ressurgiu ao terceiro dia. E nós que passamos por semanas de incerteza, nós queremos compartilhar um pouquinho das certezas da palavra de Deus, daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Cristo fez na história da humanidade e também na história das nossas vidas, para aqueles que já o conhecem, para que isso traga um pouquinho de ânimo, de alegria e de paz para a sua casa. Queria compartilhar um texto que está em Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E o texto segue, nós vamos ler somente até aqui. Meus irmãos, Jesus, antes de ser preso, entendendo que era chegada a sua hora de entregar a sua vida, morrer pelos pecados dos homens, quando Jesus ele entende que o plano estava próximo ao ápice, o plano da salvação estava chegando ao clímax, isso lhe pesa no coração, porque Jesus começa a perceber o tamanho da dor, do fardo que ele carregaria ali naquela cruz. E a Bíblia fala que isso lhe deixa o coração aflito, angustiado, e o que Jesus faz é orar. Quando Jesus estava ali diante de mais algumas horas antes de ser preso, ele ora. E ele leva alguns discípulos com ele, porém o texto mostra que os discípulos não conseguem acompanhar, eles pegam no sono, e Jesus é o único que fala a Deus o Pai. E ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Meus irmãos, é interessante você perceber como que Jesus ele tinha o genuíno, profundo interesse de que a vontade do Pai fosse feita, que a vontade de Deus fosse feita, que a palavra fosse cumprida e que o plano fosse consumado. Jesus, ele, apesar da angústia, apesar das dores ali que ele sente por todo esse fardo, ele fala: Deus, eu quero que a sua vontade seja feita. Pai, eu quero que a sua vontade seja cumprida e que o seu plano seja executado para a glória do Senhor. É interessante perceber que Jesus ele tinha uma íntima necessidade de fazer a vontade de Deus. Você quer ser discípulo de Jesus, imitador de Jesus? Faça a vontade do Pai. Faça a vontade de Deus, conforme Ele expressa na sua palavra, conforme Ele se revela. Faça a vontade de Deus, e isso é uma primeira lição que nós vemos de forma muito clara em Jesus. A segunda coisa que podemos olhar a partir desse texto é justamente a reação dos discípulos. Quando Jesus os chama para um momento de oração, para uma noite de oração ali, eles não conseguem, eles não aguentam, eles dormem. E Jesus os acha 3 vezes dormindo. Eles não têm momento de oração. E eu fico imaginando: Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Quanto tempo você tem se dedicado a ter essa relação com o Pai, com essa intimidade com Deus, que vem através da oração, da leitura da palavra? Quanto tempo você tem dedicado a isso? Irmão, Jesus,
ele era um homem de oração. Jesus, ele tinha essa intimidade com o Pai. Jesus, ele buscava a presença de Deus, ele buscava falar com o Pai, ele buscava intimidade, mostrando a intimidade que eles sempre tiveram no meio da Trindade. Qual é a sua intimidade com Deus? Se você separasse 30 minutos de oração, seria muito ou seria pouco? Você já orou por 15 minutos? Você tem que falar com Deus por mais do que 15 minutos, por 20 minutos, meia hora, uma hora? Pois é, Jesus tinha esse privilégio, essa intimidade de falar com Deus. Essa é uma das lições que nós podemos ver a partir desse texto. Meu irmão, Jesus, na sua última semana, Jesus, ele entende que a vontade de Deus é superior. Jesus, ele entende aquilo que ele vem fazer, que ele vem morrer no nosso lugar, vem morrer pelos nossos pecados. Jesus, ele entende e ele aceita essa vontade, ele cumpre essa vontade para a glória do Pai, mas também para a nossa felicidade. Que Deus te abençoe, que você aprenda mais de Jesus e perceba como é gostoso, como é prazeroso e o privilégio que nós temos de poder fazer a vontade de Deus, de ler a palavra, de entender a palavra e falar: Deus, eu quero viver para a tua glória. Eu quero ser um imitador de Cristo, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero ouvir a tua voz nos momentos de angústia. Eu quero fazer como Jesus fazia e na angústia Jesus busca a presença do Pai. Muitas vezes nós deixamos Deus para a última coisa, o último lugar. Mas, irmãos, a palavra orienta: busque ao Senhor nos momentos de angústia. Tenha intimidade com Deus. Se você nunca teve esse privilégio, faça isso do seu jeito, na sua forma. Fale com Deus com todo o respeito que o Senhor merece. Mas fale com o Senhor, tenha essa intimidade com Ele. Porque Jesus tinha. Nós seguimos essa semana lembrando daquilo que Jesus fez. Daquilo que Jesus completa neste mundo, da sua obra, das bênçãos que nós temos, porque Jesus, ele decidiu fazer a vontade de Deus, porque o plano de Deus perfeito foi realizado. O Messias prometido, ele veio a este mundo e ele cumpriu o sacrifício por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele esteve neste mundo e morreu por nós. E todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada, uma semana feliz, por saber quem é Jesus e aquilo que Ele fez nas nossas vidas e na história das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que a sua família fique bem, fique em paz, guardada pelo Senhor. Deus te abençoe, meus irmãos.